pessoal, Mr. Red aqui, mais um vídeo de quinta-feira, o Regra Diz, no Regra de Ouro, e hoje nós vamos falar de um assunto deveras interessante. Como vocês já sabem, porque vocês têm aí um calendário atualizado frequentemente, estamos no mês de outubro, e este mês tem o Dia das Bruxas, e por isso nós vamos discutir aqui uma maneira de você adaptar a sua aventura de D&D para uma aventura de terror. Já aproveita que você já entrou no vídeo e dá aquela colaboração de sempre. Já vai no joinha, segue a gente, compartilha a palavra, chama a galera, distribui o vídeo para todo mundo e quem sabe aí dá uma contribuição para ajudar o canal a crescer. Eu sei que você tem dinheiro e eu sei que você tem um bom coração, então se você puder, faz uma doação aí no QR Code. Ah, meu caro Padal, você fica se perguntando, mas poxa vida, nós temos tantos sistemas bons para narrar terror, nós temos tantas oportunidades para espremer este mundo de medo, sufocamento e angústia, por que a gente vai usar o D&D para isso? Primeiramente porque o D&D é aquele sistema que mexe com o nosso coração, é aquele que a maioria das pessoas prefere. Além disso, nós estamos falando numa proximidade aí do Halloween, e você não vai criar uma nova história de terror. Eu estou aqui para falar, para você narrar uma história, uma adaptação, um pedacinho da sua campanha em formato de terror, para que os seus amigos experimentem um pouquinho desse gostinho no Dia das Bruxas. Então, pensando nesse argumento, pensando nessa oportunidade, nós podemos adaptar aí as narrativas de D&D para que a gente possa encaixar nela o terror. Aqui no canal nós já adotamos esse assunto sobre terror e criar histórias de terror em vários vídeos, tá? Não só a maneira de contar a história, como elementos que vão deixar a sua campanha de terror rica e várias outras dicas importantes que você pode acompanhar aqui no nosso histórico. Também já foi falado várias vezes, principalmente pelos companheiros aqui da equipe do Regra de Ouro, o Salada e o Baal, que D&D não foi feito para terror, ele foi feito para a aventura medieval, ele foi feito com uma dinâmica de combates, onde o tabuleiro tem um peso muito grande na interação entre os personagens. Então essa característica do combate constante, da vida heróica do tabuleiro, das estratégias, acaba diminuindo exatamente aquele fator que o terror preza tanto, que é deixar os personagens desprevenidos, fracos, indefesos. Então o D&D fortalece as características dos personagens e aposta tudo no heroísmo, nas coisas lendárias e nos grandes feitos. Outra coisa que o terror exige bastante é a interpretação, porque o personagem ele vai ter que conviver com situações que não necessariamente são combativas e que vão colocar em xeque suas crenças, suas capacidades, suas habilidades, o que ele conhece. E nós sabemos que o D&D já é meio precarizado nessa questão de interpretação. E isso vai prejudicar um pouco a inserção desses elementos de terror que você tanto quer colocar para a sua mesa. Mas calma, jovem Padawan! Acalente seu coração, acalme sua alma, porque nem tudo está perdido. Uma das principais características do RPG é a flexibilidade das histórias, onde você pode moldar o enredo, a dinâmica, todo o sistema naquele formato que você tanto deseja. Mesmo o sistema sendo mais rígido, o mestre tem a autoridade e a autonomia de narrar de uma maneira diferente, colocando elementos diferenciados para que a história tome um novo rumo, que ela adote uma nova aparência. E é nessa que você vai trabalhar os elementos que nós vamos falar aqui para transformar todo o ambiente em uma coisa mais sombria, uma coisa mais sinistra, uma coisa mais ameaçadora, com um terror latente para os seus jogadores. Outra coisa importante que você pode sim tomar vantagem é que se o sistema preza tanto pelo combate, preza tanto pelo tabuleiro, preza tanto pelas mecânicas de movimentação, habilidades, uso de poderes e ataques, crie o ambiente correto e utilize essas ferramentas para criar tensão, para criar ameaças verdadeiramente perigosas para os personagens. Os elementos de terror são diversos e você tem uma vasta gama de possibilidades para escolher para sua história. Eu vou citar alguns aqui, mas de maneira muito rápida. E por que isso? Porque se você olhar agora aqui para a tela, você vai ver umas sequências de vídeos que nós já fizemos sobre os temas de terror aqui no canal.
Então, basta você pesquisar e você vai ter um monte de informação para poder usar. Isso que eu vou mostrar agora é só um Drops, dicas relâmpagos para você usar elementos de terror na sua campanha. Número 1, crie um mistério. Isso vai chamar a atenção dos jogadores e vai tirar um pouco aquela ideia de nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que enfrentar, nós temos que revidar. O mistério vai fazer com que eles foquem mais nas coisas que estão acontecendo. Número 2, dificultar as coisas. E isso não é dificultar o combate, não é dificultar o teste, não é aumentar o valor que os dados têm que atingir. Faça os jogadores buscarem as informações. Façam com que eles percam um pouco aquela ideia de que o combate resolve tudo. Apoie-se no roleplay. Eles vão ter que pensar, eles vão ter que se integrar no que está acontecendo no enredo da história e não simplesmente reagir aos acontecimentos esperando que o inimigo apareça e que eles possam enfrentá-lo. 3. Falando de inimigos, escolham bem os antagonistas. Não podemos agora simplificar. Não pode ser uma pessoa malvada, uma pessoa revoltada ou alguém que simplesmente está lá para cometer alguma atrocidade. O seu vilão agora, as pessoas envolvidas na trama, elas têm que ser complexas. Isso daí vai criar tensão dentro do roleplay. Porque às vezes o inimigo pode se fantasiar de amigo, pode ser que eles apostem todas as suas fichas em alguém que pode ser um traidor, que pode ser o vilão, ou que simplesmente pode não ter envolvimento nenhum com a trama. E lembrando, o antagonista não é o vilão. Às vezes o antagonista pode ser simplesmente alguém que concorre com o grupo para chegar no mesmo objetivo. Agora um duplo, hein? Foque nos detalhes e atenção nos sentidos. Quanto mais rica a sua narração, quanto mais você descrever as coisas, quanto mais você deixa eles enxergarem o que está acontecendo, mais imersão você provoca. Lógico, não vai ficar descrevendo coisa à toa, tá? Somente aquilo que é necessário, mas seja rico em detalhes, deixa que eles percebam todas as nuances que estão aí no seu cenário e que você pensou tanto para criar. Ao mesmo tempo, explore sentidos, porque você falar que eles estão vendo, você falar que tem uma mesa, você falar que tem um ambiente, você falar que eles estão num determinado lugar, não vai trazer muita imersão. Agora, se você apelar para os sentidos deles, aí você vai dar uma virada na chavinha da imaginação, porque você vai falar de cheiro, de luz, de textura, de sensação, e isso vai enriquecer a sua narrativa. E por último, crie confusão e desconfiança. Como eu falei, isso faz muito parte dos antagonistas, mas você também vai ter que fazer com que isso gere aquela sensação de mistério, de que algo está oculto. Por quê? Quando você apela para o desconhecido, eles vão imaginar coisas que não são necessariamente as coisas que você está narrando. Então, trabalhe com essa desconfiança e com esse mistério. Faça com que essa confusão seja um tempero para a aventura. Grande parte do que faz o terror uma coisa assustadora é você não saber o que está lá. A apreensão é o que faz a tensão da história crescer. Por isso, uma dica interessante é você nunca revelar realmente o que está acontecendo. Faça com que as ameaças sejam invisíveis em primeiro momento e os jogadores eles devam se esforçar para descobrir o que são. Através da manipulação dos sentidos, que a gente já falou aqui atrás, você vai criar essas sensações, essas situações onde o desconforto vai ser crescente, a tensão vai ser progressiva. E isso não precisa ter pressa. Você vai ter que colocar elementos ali na sua história que vão se chocar entre si. Serão coisas que vão causar estranheza, são coisas que vão causar desconforto. Basicamente, você vai indicar situações que não são comuns e não são usuais. Vai negar afirmações que antes foram feitas. Vai manipular as sensações de maneira incomum. E quando tudo isso estiver muito embolado, você vai começar a tratar dilemas morais. Noção do certo e errado, urgente ou não urgente. E aí você vai ver claramente a tensão crescendo dentro do grupo.
Como mestre, você está no caminho certo, tá? Você descreveu cenas perfeitamente cheias de detalhes, mexeu com o sentido, confundiu a galera com o mistério, deixou tudo meio conturbado, tá todo mundo tenso, tá todo mundo apreensivo, tá todo mundo louco para descobrir o que tá acontecendo. Agora chegou a hora de usar os elementos e criaturas horripilantes. A ideia é você sair do comum. Nós temos um monte de criatura que todo mundo conhece no D&D, e isso daí já não causa mais impacto, principalmente se você estiver tratando com jogadores que já têm vasta experiência. Então, você, como um mestre bem preparado que assiste o Regra de Ouro, você tem a obrigação de sair do estereótipo de mestre comum e começar a extrapolar essa sua criatividade e sua inteligência para surpreender sua mesa. Então, os primeiros pontos que você vai ter que se preocupar são os seguintes. Número 1. Revelação gradual. Não sai jogando monstro, criatura e situação que já se revela de cara. Você precisa criar um suspense. Coloque pistas de que algo esteve ali. Coloque marcas no chão, marcas no objeto, testemunhas que não sabem dizer bem o que aconteceu, restos de batalha. Enfim, crie elementos que façam com que uma cena que pode até ser comum, como um ataque de Goblin, pareça, na verdade, uma chacina, algo terrível, algo indescritível. 2. Deformação na realidade. Algumas criaturas já automaticamente conseguem deformar a realidade em volta dela. Nós já falamos algumas delas aqui no canal, como por exemplo os Beholders, como os Cérebros Anciãos, por exemplo, que têm efeitos que acabam influenciando ao seu redor. Mas você não precisa escolher somente criaturas que façam esses efeitos, mesmo porque os efeitos podem estar sendo causados por uma situação ou por outra coisa que está trazendo essas criaturas. A sua imaginação é que vai ser o limite, mas o importante é você causar estranheza. Quando você quebra as barreiras da realidade, você faz com que todos os jogadores e os personagens estranhem os acontecimentos, porque eles passam a ser ilógicos. E quando uma pessoa começa a enfrentar uma situação que ela não compreende, ela automaticamente fica apreensiva, defensiva e confusa. 3. Situações opressoras. Normalmente quem joga D&D está acostumado a montar os seus personagens como heróis muito fortes. Sim, os jogadores reclamam que eles apanham muito, reclamam que eles sempre enfrentam um boss mais forte, só que na verdade eles sempre ficam vencendo os desafios e faz todo mundo ficar aí abaixo do seu desempenho. Ou seja, a maioria das vezes o jogador reclama de barriga cheia. Só que dessa vez, para provocar terror, você vai ter que mexer nessa ferida aí. Todo enfrentamento, todo combate, toda situação de risco, ela tem que ser exaustiva. Ela tem que ser desafiadora e não somente fisicamente. Ela tem que ser psicologicamente ameaçadora. Os encontros devem sempre ser desequilibrados, pelo menos no início, fazendo com que os jogadores estejam sempre um passo atrás da trama, que estejam sempre na desvantagem, que estejam sempre numa situação em que eles não vão conseguir resolver por si só todos os problemas que estão diante deles. O inimigo tem que ser implacável, a situação tem que ser séria, e tudo isso com um tempo delimitado para ser resolvido. Logicamente, você já vai ter as suas ferramentas para isso, né? Pontos fracos de jogadores, ponto fraco de equipamentos, situações que comprometam a união do grupo, mas sem provocar brigas. Isso vai servir para que, no decorrer da história, eles vão acabar se fortalecendo, descobrindo o que acontece e aí sim ter o final que se merece. Um clímax onde tudo se resolve e mais uma vez eles voltam a ser os heróis da história. Bom, chegou a hora da gente dar aí umas dicas de criaturas que você pode usar para fazer um terrorzinho bacana, tá? Vamos começar com seres fantasmagóricos. E aí você tem todo tipo de ser fantasmagórico do D&D. Fantasma comum, espectro, sombra, vários tipos. Qual que é a graça? A graça é que eles agem de maneira inesperada, eles não precisam agir de acordo com a lógica,
E eles trazem elementos narrativos que buscam segredos do passado, traições, coisas ocultas, mistérios e maldições. Isso é legal para você colocar como um cerne de história. Por mais que seja um fantasma bonzinho, ele vai trazer aí um potencial de susto muito grande. Assistam algum filme ou leiam a obra de Shakespeare chamada Hamlet, onde tudo se desencadeia a partir do aparecimento de um espírito, de um fantasma. Aberrações e monstruosidades. Nós acabamos de fazer um papo de mestre sobre aberrações e monstruosidades, exatamente porque esse tipo de criatura tem um conjunto de características tão estranhas que fazem com que, por si só pela sua existência, já provoquem terror na maioria das pessoas. Aberrações, em especial, são criaturas que trazem com si uma origem alienígena. Elas vêm de um mundo desconhecido, com costumes desconhecidos, com natureza completamente desconhecida. Então não é possível nem você prever como essas criaturas vão agir. São seres estranhos, com poderes diferenciados e que só pela sua essência, só pela sua explicação, pelo seu lore, já trazem uma carga de terror bem pesada. Se você não está querendo escolher demais e ficar aí sem saber como que você vai achar um vilãozão para sua história, vai no Devorador de Mente e pega todas as características e criaturas que vivem junto com ele. Você vai ter muito material para fazer um enredo para sua história. Agora as menções honrosas, monstros aí rapidinhos em drops, para que você tenha inspiração e quem sabe use um deles. Beholder, senhores do crime poderosos, influenciam até grandes cidades, controlam bandidos, fazem dungeons malucas, têm poderes inimagináveis, muito difíceis de ser vencidos até por personagens poderosos. Bruxas, cara, bruxa é sucesso, não é à toa que no calendário tem um dia para elas. Elas são ardilosas, são malignas, têm poderes diferenciados, interesses escusos e elas nunca agem de frente. Elas sempre vão te enganar e te pegar desprevenido. Vampiros, bom, vampiros é sucesso, né? Todo mundo gosta de vampiro, não é à toa que eles estão aí desde a antiguidade. Eles são ardilosos também, tem muita capilaridade nos cenários urbanos principalmente, muito influentes e dominar grandes parcelas da sociedade. Eles são desafios extremamente difíceis, extremamente complexos de se tratar. E por último, os Doppelgangers. Doppelgangers são humanoides monstruosos muito estranhos que têm a capacidade de alterar sua forma, ler a mente das pessoas e se passar por elas. Eles são espiões perfeitos e eles podem provocar estragos em qualquer lugar que eles vão. Imagina um personagem desse com uma má intenção, querendo derrubar um reino, querendo sequestrar, sumir com as pessoas. Ele pode ser a chave para o seu mais sinistro enredo de RPG até hoje. E então, vai fazer aí uma história de terror pro seu grupo? Conta pra gente aí nos comentários, tá? Fala quais são os monstros que você vai usar, qual vai ser o tipo de enredo que você vai adotar. Espero que adote aí as nossas dicas e que nos conte como é que foi depois de você narrar. Muito obrigado aí por assistir, dá o joinha, distribui o vídeo, volte sempre e acompanhe as nossas lives. Um abraço.